O livro Céu e Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, professor Hipólito Leon Denis Arrivaio. Allan Kardec era um pseudônimo desse professor, que era uma pessoa muito influente na França. Ele não queria linkar a doutrina espírita a ele, a personalidade dele. Ele usou um pseudônimo e ficou eternizado por esse pseudônimo de Allan Kardec. O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de minuciosos exemplos acerca da situação da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel 33:11. É sempre bom nós fazermos essa reflexão, porque na maioria das vezes nós achamos que a pessoa que cometeu algum erro, passou aqui pela Terra, estaria no inferno. E o inferno é um estado de consciência que nem sempre aquelas pessoas que nós achamos ser um criminoso realmente o eram. Nem sempre aquelas pessoas que nós imaginávamos ser uma pior pessoa do mundo realmente o eram. A maioria de nós estamos aqui na Terra passando por certos aprendizados para estabelecermos as metas do nosso processo evolutivo e sabermos onde precisamos chegar, onde está marcado para o nosso ponto de chegada. E o princípio básico que nós temos é vencer as nossas adversidades, vencer as nossas dificuldades. E aqui, nas obras basilares da doutrina espírita, você vai poder se conhecer melhor e poder também, logicamente, ajudar-se a si mesmo, ajudar o seu semelhante e começar a se aperfeiçoar para uma manhã de luz, e vendo que a maioria das pessoas apenas estão aqui e cometem erros por ignorância. E à medida que nós vamos nos esclarecendo, nós temos que nos incluir nesse pacote, nós vamos errando menos, e às vezes um pequeno errinho para nós que antes não significava nada, passa a ter um grande significado. Por isso, precisamos empreender os nossos trabalhos evolutivos, precisamos empreender a nossa jornada e construirmos intimamente a luz e a paz que deve sempre pautar as nossas vidas para a eternidade, para o nosso desabrochar na luz, na esperança e na fraternidade. Capítulo 8. Os anjos. Os anjos segundo a Igreja, refutação, os anjos segundo o Espiritismo. São tópicos que nós precisamos de observar, que nós precisamos de aprender para vermos como as situações existem, como elas podem ser vencidas, como nós podemos vencer certas adversidades. Os anjos segundo a Igreja. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Até aí, tudo bem. Mas nós espíritas vamos compreender que existem realmente anjos, espíritos muito superiores. Mas também existem aqueles espíritos intermediários, que normalmente são eles que se comunicam com os homens, conforme veremos certamente mais à frente. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja, que assim os define. As pessoas muito materialistas acham que os anjos são coisas alegóricas, ficções, delírios, criações mentais, mas para os religiosos, eles são bem reais. São seres que compõem o mundo incorpóreo e que podem eventualmente ajudar os homens, e sempre que possível, e que tiver permissão, interferem na vida dos homens. Mas na grande maioria das vezes isso é feito por espíritos dos mais variáveis níveis de evolução, que cada um, segundo as suas possibilidades, vem até os homens para colocar nesse ou naquele caminho, dar essa ou aquela ajuda, para que as pessoas possam então se reestruturarem emocionalmente. Extraímos este resumo da pastoral do Monsenhor Gosset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Por ele podemos, pois, considerar os anjos assim como os demônios, cujo resumo tiramos
da mesma origem e citamos no capítulo seguinte como última expressão do dogma da Igreja nesse sentido. Então ele tirou de alguém que escreveu e ele estava fazendo, então trouxe aqui para a gente fazer a leitura e podermos comparar esta visão dos anjos com a visão que a doutrina espírita traz para nós mais à frente.